Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025, estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras de Deus no seu santo Evangelho. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, São Lucas vem mostrando para nós que diante da obra de Jesus, da missão dele, grandes multidões se encontravam ao seu redor, a tal ponto que muitos pisarem uns aos outros. Quem não queria estar do lado de Jesus, não é? Jesus vem revelando primeiramente para os seus discípulos: tomai cuidado com os fariseus, com os mestres da lei. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus tinha acabado de passar um tempo com os fariseus e o mestre da lei, na casa de um fariseu jantando, como nos diz nos santos evangelhos anteriores. Jesus conhecia o que passava na mente e no coração deles. Então, o que Jesus disse para o povo e para os seus discípulos? Tomai cuidado pelo que vocês dizem. Os fariseus e os mestres da lei acabaram de se revelar. Revelar de que maneira? Eles estavam demonstrando de que lados eles iriam estar. Quando Jesus tocou na ferida deles, mostrando para eles que a vida que eles levavam não era uma vida de cristão, tudo estava sendo revelado diante dos olhos do homem, diante dos olhos do próprio Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus disse: o que foi dito ao pé do ouvido no quarto será proclamado lá no alto do telhado. Deus se revela para todos, meus irmãos e minhas irmãs, diante de todas as coisas que às vezes a gente faz, que a gente vê, que a gente percebe que Deus não está vendo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, Deus sabe de tudo. De Deus a gente não esconde nada.
e tudo será revelado. No dia do juízo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus vai olhar para cada um de nós e vai ver o que a gente fez de bom. Será que a gente foi obediente à palavra dele? Será que o que a gente fez da nossa vida é algo que o público todo pode ver e pode glorificar a Deus por nossas vidas? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a gente não seja como os mestres da lei e fariseus, colocando-nos diante da sociedade como alguém importante e deixando de lado o próprio Cristo Jesus. A Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Não devemos ser como os fariseus e os mestres da lei, que tinham conhecimento, mas não usavam do conhecimento para anunciar verdadeiramente a palavra de Deus e servir a Deus com relação à vontade de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vem ensinando para os seus discípulos e para aquela grande multidão. Não tenhais medo daqueles que podem matar o seu corpo. Tenhais medo daquele que pode te tirar a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus mostra para cada um de nós que Ele é justiça, que o próprio Deus vem julgando a cada um de nós. Desse nós devemos nos preocupar, não é? Deus ama cada um de nós, mas Ele quer a nossa salvação. Mas se a gente não quiser a nossa salvação, se a gente procurar ser obediente ao homem e deixar as coisas de Deus, as leis de Deus para trás, é lógico que Deus não vai querer que a gente vá para o céu. É nós que estamos rejeitando a Ele diante das nossas desobediências, não é? Então, isso que Jesus vem falando conosco. Tenhais medo daquele que pode te tirar a vida. Deus deu a vida para cada um de nós e Ele pode também tirar. Nós devemos estar sempre buscando viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim, meus queridos irmãos e minhas irmãs, alguém quiser matar o nosso corpo, vai matar, mas a gente não vai perder a nossa alma, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem segue no caminho de Jesus terá a salvação e a vida eterna. Jesus disse, meus irmãos e minhas irmãs, que até mesmo os pardais que são vendidos são lembrados por Deus. Imagine cada um de nós que somos filhos amados de Deus, né? Se Deus não vai se preocupar com cada um de nós. Deus se preocupa sim. Até os cabelos de nossa cabeça são contados. Então Deus faz conta de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por tanto amor e carinho que Deus tem para conosco, Ele enviou seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Aí eu pergunto para você, você quer a salvação? Você quer a vida eterna em Cristo Jesus? Então que sejamos obedientes a Deus, vivamos a sua santa palavra, que nós possamos ser conduzidos e guiados pela ação do Espírito Santo de Deus, rumo ao céu. Te agradeço, meu irmão, minha irmã, por sua presença, por sua companhia. Peço a você, nos ajude nesta obra de evangelização. Deixe seu joinha, deixe seu like, escreva nos comentários, compartilhe também este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assim, a plataforma vai entender que este vídeo tem um bom conteúdo e vai postar também para mais pessoas. Desde já te agradeço, te espero amanhã, para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus no seu santo Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todos os perigos do corpo e da alma. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.